A primeira semana com o bebê é, sem dúvida, um dos períodos mais complexos para as mães e para os pais. E entender esse período é o que ajuda a superar. Mas você tem que ter em mente que esse período não é o período de felicidade plena. É o período que eu chamo de sobrevivência emocional. É um período de adaptação. Essa é a palavra que você tem que ter na cabeça. Meu nome é Strack, eu sou médico, um apaixonado pela experiência humana e hoje eu vou falar sobre os desafios enfrentados pelos pais e mães nesses primeiros 7 dias de vida do bebê. Durante a gestação, os pais criam um bebê imaginário. Eles idealizam um bebê. Como ele vai ser, como ele vai se comportar, como ele vai dormir, como ele vai mamar. E depois do parto, toda essa idealização ela vai por água abaixo. Então a primeira dificuldade que eu quero falar já é um sentimento que ele é muito pouco comentado por causa de um tabu que existe em cima dele, que é um sentimento de estranheza que a mãe sente logo após o parto. Não são todas que sentem isso, mas é muito comum e é pouco falado porque esse sentimento de estranheza ele é confundido com falta de amor. É como se a mulher olhasse para o bebê e estranhasse aquele ser, se perguntasse a si mesma: esse filho é meu? É isso que eu vou ter que cuidar a partir de agora? Mas isso é normal, isso não é sinal de falta de amor, sem dúvida nenhuma não é. Isso é um sentimento comum, inclusive, entre as mulheres. É como se acontecesse um desligamento hormonal na mulher depois do parto, queda de estrogênio, progesterona, a privação de sono, aquela sensação de responsabilidade que você agora tem, né? Às vezes, eu brinco até, é a morte do ego, porque a mulher deixou de existir e passou a existir uma criança como prioridade na vida dela. Então, essa sensação de ruptura com aquilo que foi idealizado e esse choque de realidade, ele gera essa sensação de estranheza. E isso aí pode gerar choro excessivo, labilidade emocional. A mulher não fica feliz o tempo todo, ela já não pega o bebê com a maior felicidade do mundo. Não é tão fácil assim. E cuidado, a depressão pós-parto ela existe, ela é tratável, e ela não torna a mulher uma não mãe, ela continua sendo mãe. Então, se os sintomas são muito intensos, muito fortes, o profissional tem que ser avaliado, porque a depressão pós-parto existe. Mas essa sensação de estranheza nada tem a ver com depressão pós-parto, um sentimento normal. E a única coisa que eu posso falar para você é que vai passar. Isso aí passa. Alguns dias, às vezes até semana pode durar, mas passa esse sentimento e aquela sensação de amor inesperado, ela vai surgir, não tenha dúvida disso. Outra dificuldade que eu quero falar, e essa é bem conhecida, que é a privação de sono. Privação de sono, inclusive, já foi método de tortura por muito tempo, porque é algo que realmente incomoda, atrapalha a nossa vida e faz a gente até questionar, às vezes, será que eu queria isso para a minha vida? Mas, mais uma vez, isso passa. É um período que demora. A privação de sono, ela dura meses, muitas vezes até mais de ano. Mas passa. Vai chegar o dia que você vai dormir a noite toda, vai acordar e vai se surpreender com como você descansou. Mas nessa primeira semana, ela é mais difícil, porque você não está acostumada. Você estava dormindo bem, muitas vezes você podia até dormir mal, por conta da gestação, do tamanho da barriga, a respiração estava ruim, ficar deitado era ruim, mas ainda assim você conseguia descansar, ter seus minutos. E aí, nesse período ali, acabou. O bebê chora, o bebê quer mamar. E aí já entra um outro probleminha, que eu brinco que é o problema de estadia. Dentro do hospital, toda hora, enfermeiro, médico, técnico, pessoal de limpeza, todo mundo em cima de você. Isso atrapalha o seu descanso também. Mas, como dizem, o hospital não é hotel, né? Mas vamos tentar sempre descansar quando conseguir, mesmo dentro de hospital. E saiba que a privação de sono ela é normal. Beber chorar várias vezes, acordar várias vezes, isso é sempre normal. E o que a gente pode fazer é dar o acalento, dar o amor que está surgindo ali, né? Ter a presença do pai, do companheiro, da companheira junto,
porque isso é uma grande ajuda. Quem não tem, né, a presença do pai, do companheiro ou da companheira, a família, uma rede de apoio, não tenha medo de pedir ajuda. Isso aí não te torna menos mãe, não te torna menos pai. A ajuda ela é necessária e muito bem-vinda. Acabei de falar de rede de apoio, mas vou falar de uma dificuldade que a rede de apoio muitas vezes causa, que é o famoso pitaco familiar. Isso é um problemaço. Muita gente reclama disso no consultório. Ah, porque minha mãe disse que fez isso e não morreu. Não sei quem fez isso e o bebê não morreu. Isso não quer dizer nada. Lembre-se, os pais são vocês. Vocês que têm autonomia e autoridade dentro da casa de vocês. Então, vocês que decidem o que é melhor. Lembre, junto com o seu médico, você pode discutir todas as dúvidas que você tem, o que deve ou não deve fazer, mas a palavra, em termos de criação de criança, vem dos pais, única e exclusivamente dos pais. E a mensagem para a rede de apoio é, a rede ela é de apoio, não é a rede de apoio que vai criar a criança, não é a rede de apoio que vai educar a criança, então você serve para apoiar quando os pais precisam. Se eles não precisam, a rede de apoio não necessariamente tem que entrar em jogo. Então, pais e mães, saibam pedir ajuda para a rede de apoio, mas saibam também falar não quando vocês sentirem que não devem, que o espaço de vocês está sendo invadido. E na primeira semana isso é muito evidente, porque é um período conturbado, o homem está sobrecarregado, a mulher às vezes se sente feia, não se sente bonita, as mamas doendo, já não está dormindo bem, não está com ânimo para se arrumar, e aí pessoas querendo ir em casa, visitar, é um problema. Mas saiba dizer não, não tenha medo de dizer não. E a rede de apoio, trabalhe ela antes do parto. Fala que, olha, se eu achar necessário, se eu não estiver bem, não insista, porque ela vai entender, certo? Então, calma de novo, mas ao mesmo tempo saiba dizer não. Esse período é difícil também porque é o período das dúvidas, principalmente quem tem o primeiro filho. Porque você fica com receio. Nossa, meu filho fez cocô várias vezes por dia, será que é normal? Nossa, ele não fez cocô hoje, será que é normal? Pode ser também. Então são vários detalhes que a gente começa a perceber que você não tinha controle, que às vezes nem tinha noção, não tinha pensado sobre isso para discutir com seu médico antes do parto e eles começam a aparecer ali na sua frente. Então essas dúvidas, elas começam a questionar se você realmente é um bom pai, uma boa mãe. Mas saiba, essas dúvidas elas são normais, elas acontecem com todo mundo, até comigo, que sou médico, acontece. E às vezes a gente tem que recorrer à ajuda profissional, né? Se tem dúvida, não sabe o que fazer, ajuda profissional. Então, troca de fraldas, se é normal xixi, se o cocô está normal, se está chorando demais, se não está. Tudo isso deixa a gente em dúvida. E é bem diferente quando a gente chega em casa do que quando a gente está no hospital. Porque no hospital tem sempre um enfermeiro, um médico, alguém para ajudar a gente. E em casa não. Aí o jogo virou, são só vocês e o negócio fica sério. Mas essas dúvidas são normais. E é importante que elas surjam, que é com elas que vocês vão aprender. E a mensagem final que eu quero deixar para vocês é que esse período é sem dúvida a maior adaptação da vida de um ser humano. É um período difícil, mas com o tempo você percebe que foi muito proveitoso, que ele serviu muito para você aprender e enxergue esse período como uma experiência. Os erros são comuns, os erros acontecem, vão acontecer, eles acontecem com todo mundo, mas não tenha medo, não se julgue, não ache que deixou de ser uma boa mãe ou um bom pai por causa disso, certo? Não tenha medo também de pedir ajuda, tanto para a rede de apoio, para um profissional capacitado. É para isso que servem as consultas de rotina do bebê, as consultas de rotina da mulher, para sanar todas essas dúvidas. Tenha em mente que é um período difícil, que não é fácil. É muito bonito, é muito prazeroso. É gostoso você cuidar de alguém que passou a ser a coisa mais importante da sua vida, além de você mesmo. É muito bom essa sensação, esse sentimento, engrandece a natureza humana. Mas nunca foi fácil, nunca vai ser fácil. Então, tenha em mente essa palavra, adaptação.
Tenha em mente também a palavra superação, porque essa adaptação ela acontece, você supera esses desafios, supera esses obstáculos e aí vão surgir novos. Inclusive vamos tratar nos próximos vídeos dos outros semanas, outros meses, dos outros desafios que aparecem para os pais e mães. Se você gostou desse vídeo, achou interessante, deixa seu comentário, curta o vídeo, dê sua sugestão, fale sua experiência aí nos comentários que eu vou ter o prazer de ler uma por uma.